Eu vou dizer uma coisa, esse senhor aqui é inteligentíssimo. E além de ser inteligentíssimo, vale muito a pena trazer ele aqui. Porque ele é totalmente coerente, o senhor tá de parabéns. Obrigado. O senhor em nenhum momento foi desrespeitoso, nenhum momento fugiu do tema, nenhum momento o senhor botou a minha ou a sua religião como certa, pelo contrário. O senhor trouxe explicação, trouxe base. Realmente, hoje eu estou conhecendo o homem de Deus. Minha primeira afirmação é: se Deus prega amor ao próximo, por que os julgamentos contra as pessoas de outras religiões? Se amar é respeitar as escolhas, e respeitar as escolhas é diferente de enfiar a tal palavra de Deus de forma passiva-agressiva. Eu espero o seu argumento, seu Carlos. Eu gostaria que você lesse novamente. Claro! Se Deus prega o amor ao próximo, por que os julgamentos contra as pessoas de outras religiões? Eu acredito que quando o cristianismo chegou no Brasil, ele chegou já de uma certa forma conturbado, e a igreja brasileira anda através desta aculturalização do evangelho no Brasil. Por isso, a grande maioria das lideranças evangélicas elas têm 3 problemas. O primeiro é a falta de orientação bíblica. Por falta de teologia, as pessoas são, na verdade, guiadas pelas culturas. Determinados lugares são cultural, e esse cultural faz com que haja essa rejeição natural. Mas existe um princípio que você determinou na sua pergunta, que é o amor. Por que nós entendemos que isso aconteceu no Brasil? Porque já fomos passados por um processo histórico de colonização onde não viemos pelo amor, viemos por uma relação de escravidão. E a escravidão, obviamente, traz esse prejuízo de grande relação entre as pessoas. A igreja simplesmente ela afasta as pessoas por falta de conhecimento teológico. O segundo argumento, eu concordo. O segundo argumento, quando você coloca que é algo que a nossa religião faz, é porque não existe uma matriz de relação entre a prática e a teologia. Ou seja, houve uma ruptura na educação teológica brasileira. Assim, os seus líderes, ou seja, a grande maioria, não consegue relacionar e respeitar, que eu acho que é o terceiro ponto da sua afirmação, e por falta de respeito nós afastamos as pessoas ao invés de acolhermos. Plenamente, concordo plenamente. Isso é triste. Porque a igreja poderia trazer muitas pessoas para dentro para escutar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, se aceitassem as pessoas, não discriminassem, não afastassem. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que é isso. Eu acho que deveria existir uma reeducação e, como nós estamos em 2026, que algumas questões mudassem para que talvez a religião de vocês fosse menos preconceituosa. Próximo tema. Por que o julgamento por nós sacralizarmos animais comestíveis? Qual a diferença entre comprar carne no mercado e sacralizar a carne como nas fazendas para comer em casa? Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de esclarecer 2 coisas. A primeira, a carne que você declara como sendo para o alimento, é uma carne que, inclusive, foi feita para que nós tivéssemos a sobrevivência natural do ser humano. Quando nós temos o processo de alimentação com adoração, a nossa fé condena a idolatria e a sacralização deste alimento. Entendo. Agora eu te perguntar, quando vocês vão comer um bom churrasco, uma boa carne, vocês não agradecem a Deus? Agradecemos. Pois bem, por que eu não posso matar a galinha e comer ela e agradecer aos orixás? Então, mas nós não estamos dizendo que vocês não podem. Entende? Não, mas a sacralização é vista de forma negativa. Concordo. Eu volto ao ponto anterior, quando nós conversamos sobre a questão da cultura e a culturalização do evangelho dentro do Brasil. Quando houve o sincretismo, aquela transformação dos atos religiosos como sendo atos pagãos, a igreja adotou isso como sendo um ato pagão. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, então. Como no tempo de Jesus, como é que eles comiam? Como eles comiam, como nós comemos hoje. Tá, mas como? Como é que eles comiam? Como é que eles matavam esses animais? Tinha açougue? Não, normalmente. Havia sempre uma decorrência do sacrifício, como todos os outros atos. Então não tem diferença nenhuma de eu sacralizar e comer a minha galinha da carne comprada do açougue. Mas o ato, e também, é um ato próprio da religião. Por quê? É um ato próprio da religião. Por quê? Qual é a diferença, entende? Não tem. É a mesma questão. A diferença é porque eu vou cantar uma cantiga em Yorubá? A diferença é porque eu vou pedir saúde para alguém? Não tem diferença. É um tema bem controvertido. E eu vou dizer o meu ponto de vista em relação aos aspectos, por favor, da relação do ser humano e estas
manifestações de êxtase que acontecem tanto nas igrejas evangélicas como nos terreiros de Umbanda. Perfeito. A dinâmica, elas podem ser comparadas por um princípio natural e ele não é natural, ele é sobrenatural. Então, tanto na religião de matriz africana ou outras religiões que também têm essas manifestações espirituais, elas interpretam cada um dando uma nomenclatura onde a gente consegue entender do grego que esta akpos, quer dizer, apologia, o que eu defendo como fé é de uma maneira e eu demonizei isso, o cristianismo demonizou isso e a sua fé não demonizou. Então, as igrejas, por falta de conhecimento, elas confundem os conceitos e discriminam em função da falta de conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, esse senhor aqui é inteligentíssimo. E além de ser inteligentíssimo, vale muito a pena trazer ele aqui. Porque ele é totalmente coerente, o senhor está de parabéns. Obrigado. O senhor em nenhum momento foi desrespeitoso, nenhum momento fugiu do tema, nenhum momento o senhor botou a minha ou a sua religião como certa, pelo contrário. O senhor trouxe explicação, trouxe base. Realmente, hoje eu estou conhecendo o homem de Deus. Obrigado. Esse é. Parabéns. Parabéns, o senhor tem meu respeito. Muito obrigado. Agora vamos ter que passar pro outro, né? Esse sim é um pastor. Esse é um pastor. Eu vou na sua igreja, inclusive. Onde é que fica a sua igreja? Rua Capim 89. É aqui no Rio? Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Eu vou visitar com muito carinho. Mais uma vez, eu quero agradecer por você estar aqui e principalmente trazer as suas ideias para nós pensarmos de forma bem popular, de maneira bem democrática. Obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho. O tema, ele é muito sensível. E eu vou abordar pelo princípio moral. O princípio moral. O pecado, na minha concepção, é igual em ambas as situações. Então, eu vou defender, primeiramente, a questão da armatologia, o princípio do pecado. É tudo que nos separa de Deus. Então, dentro da religião, seja ela qual for, aquilo que nos afasta de Deus, a gente precisa deixar de lado. Eu entendo. E é justamente por isso que eu trago esse argumento. Presta atenção. Eu falo de um bandido e de um pedófilo. E logo em seguida eu falo de um gay e uma travesti. E a grande maioria das pessoas da sua religião unificam o bandido, o pedófilo, com o gay e a travesti. Então, agora eu gostaria de contribuir com o conceito jurídico, até porque também faz parte... Eu curso direito também. Então, faz parte da minha relação dentro de conhecimento. Claro. O que é o pedófilo? Ele é um criminoso, certo? E aí, por falta de conhecimento, as pessoas estão colocando uma opção sexual como se fosse um criminoso. Na verdade, não é opção. Nós nascemos assim. E infelizmente, ao invés das igrejas... até porque nós gostaríamos de nos casar dentro do cristianismo. O nosso casamento quando você estiver aqui, você pergunta. O nosso casamento tem todas as bases do cristianismo. Inclusive, eu defendo muito o cristianismo e a civilização que nós temos hoje, nós devemos ao cristianismo. Então, eu acho muito bacana. Mas a gente segue. Vai ver, eu achei o pastor que vai casar a gente.